Amado Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade desta encarnação terrena, para que possamos cumprir mais um degrau na busca do nosso progresso moral, a nossa evolução espiritual, através das oportunidades, das provas que nos são necessárias para a nossa corrigenda e a nossa evolução, seguindo o nosso objetivo, que é a nossa alcançarmos a perfeição. Muito obrigado pelas nossas famílias, pelos nossos lar, local sublime para o ajustamento de almas, e que assim possamos buscar as oportunidades de caminhar juntos com os irmãos que nos são colocados ao nosso caminho, que possamos assim buscar o seu amor, no seu evangelho, vivenciarmos em prática, em atitudes para o bem, para o amor, para a compreensão e para servirmos sempre conforme nos ensinaste. Fique conosco, Mestre Jesus, os amigos espirituais possam nos envolvendo também a palestrante da noite, e muita paz, muita luz para todos nós. Que assim seja. Muito bem, hoje quem vai fazer para nós o estudo é a nossa companheira Laudiceia, que vai falar para nós sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a sua mão direita. E ela vai fazer o primeiro tema, que é fazer o bem sem ostentação. Céia, com você. Jesus continua nos abençoando e nos ilumine para que a gente possa fazer um estudo dos seus ensinamentos, do seu evangelho, que ele traz um evangelho nos ensinando amor, A tradução do evangelho é um ensinamento de amor. Mas Jesus, no seu tempo, caminhando com os seus discípulos, ele juntou-se uma multidão a segui-lo, e vendo que aquela multidão, aquele povo o seguia, ele subiu num monte, e depois de se ter sentado, se chegaram a seus pés, os seus discípulos, Os seus discípulos ficaram mais pertinho dele. E diz que ele, abrindo a boca, ele ensinava. Quer dizer, toda vez que ele falava ensinando. Ele não perdia, tempo com... Ele ensinava. E ele começa essa atitude aí, falando sobre o Sermão da Montanha. Ele fala sobre as bem-aventuranças. Depois das bem-aventuranças, ele continua, a falar, a ensinar sobre as esmolas, sobre oração e jejum. Mas nós vamos falar justamente sobre esse doar, Como eu vou doar? De que forma eu vou doar? Como eu sinto para doar? Então, está no Evangelho, no capítulo 13,
que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Para a gente falar sobre isso, a gente começa a pensar o seguinte: como eu vou doar? Como eu sinto o doar? Então, o Eliseu Rigonat, lá no Evangelho dos Humildes, ele fala que o coração do homem tem 2 sentimentos: humildade e orgulho. E que eu tenho que, a gente tem que sintonizar isso daí. O que é a humildade e o que é o orgulho dentro de mim? E ele trabalha isso, e ele fala que a humildade é um sentimento que leva o homem a praticar o bem pelo bem, sem esperar outra recompensa, a não ser a satisfação íntima de ter concorrido para a felicidade do meu irmão. Então, eu não vou fazer isso numa atitude humilde, mas eu tenho que sentir isso. Eu tenho que sentir, fazer isso. E quando eu faço isso, eu faço sem atitude de esperar uma recompensa, nem dos homens e nem dos céus, nem do Senhor. Eu faço porque eu sinto dentro de mim essa necessidade, esse bem-estar. É como uma pessoa sedenta pega um copo de água e toma e tem aquele refrigério, dentro dela. Então, a humildade de fazer o bem, de sentir-se bem fazer, é como se você tomasse essa água que matasse a tua sede. A humildade é essa. E nós sabemos que dentro dessa humildade tem aqueles que nos estendem a mão com a necessidade. Uns pedindo com humildade e outros com orgulho. Outros estendendo a mão com humildade e outros estendendo a mão com orgulho. Então, olha só, tanto quem dá quanto quem recebe. Quem somos nós que estamos dando e também estamos recebendo? Como nós estamos recebendo também, quando nos estende a mão da caridade para nós, das nossas necessidades. Como nós recebemos essa caridade também. Então, é um estudo aprofundado que vai polindo esse lado da nossa alma, que ainda nós estamos em progresso, gente? Nós estamos num progresso, num processo de progresso do nosso espírito. Ainda trazemos essas mazelas na nossa alma. Então, olha só. Quando ele fala, não saiba a mão esquerda o que dá a vossa mão direita, ele não está querendo falar dessa mão, não. Ele está querendo falar de nós. Quer dizer, ele faz o gesto para poder, esconder, mostrar. Como? Como é que eu faço esse gesto? De que forma eu faço isso daí? Então, devemos ter a satisfação de auxiliar o nosso semelhante, o necessitado, não como um meio de chamar a atenção sobre nós. Fazê-lo em silêncio, O cuidado de fazer as boas obras, não diante dos homens. Sabemos que o Pai vê o que nós fazemos, de certo ou errado. Nós temos que ter nossa consciência disso. E quando eu parto para fazer isso daí, eu tenho que estar... Como está o meu coração fazendo esse ato? Como? De que forma? E o orgulho? Como é que é esse orgulho, É um sentimento que leva o homem a praticar o bem com ostentação. Então, o que é ostentação? É mostrar ou exibir o que eu estou fazendo. Não precisa ser na televisão, na rádio, que tem muita gente também que chama esse aparato todo, para mostrar o que está fazendo. Mas é você fazer quietinho,
mais calmo. Tem aquela passagem da senhora muito rica, né? Que se veste com mais simplicidade, leva a filha também, vestida de simplicidade, e sai distribuindo as coisas. Ela está fazendo o quê? Por quê? Porque ela não quer ser reconhecida porque ela é uma pessoa de muito dinheiro? Não, porque ela não quer humilhar o seu semelhante. Não é porque ela não quer ser reconhecida, ela não quer humilhar, chegar cheia de penduricalhos, né, joias, aquele negócio todo, descer de um carrão, aquele negócio todo. Ela vai na simplicidade e faz a doação, ensinando a filha, como Jesus ensinou para nós. Ensinando a filha como se doa, com simplicidade também. Olha só, né? O paralelo que é feito. E o nosso orgulho, como é que está em fazer essas obras? Eu faço com humildade, do bem pelo bem, ou eu faço com orgulho, mostrando ostentação, né? Mostrando o que eu faço. Então, é uma reflexão para nós. Até quanto a gente é humilde, até quanto a gente é orgulhoso, porque nós sabemos que existem duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, que ainda nós carregamos, né? Por que ainda o planeta é tão pesado ainda? É por causa disso aí, orgulho e o egoísmo. E aí, nesse orgulho e o egoísmo, eu tenho a sede de poder, o poder de poder. E é disso que a gente tem que ir se limpando, né? E aí, como é que eu dou? Como é que eu faço? Como é que eu sinto aí? E Jesus ainda fala, né? Sobre a caridade praticada quando eu faço o alarde, né? Eu faço a propaganda disso, eu mostro isso, eu já recebi a minha recompensa. Eu recebi minha recompensa, porque lá em Mateus, né, que ele fala nesse primeiro parágrafozinho, ele começa a fazer a distinção assim: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles de outra sorte. Não tereis a recompensa da mão do vosso Pai que estás nos céus. E aí ele continua: quando, pois, dás a esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Já receberam, porque ele fez a trombeta e todo mundo olhou para ele. Então a recompensa dele já está ali, né? Mas é a recompensa do Pai. Qual vai ser? Então, quando deres esmola, pratica, né? Praticares com o bem, com a bondade, com a humildade, de saber doar. Até, olha o gesto que a gente faz, né? Tem vezes que alguém te pede uma esmola, a gente pega, vai lá na bolsa, pega, bota aquela esmola lá, né? Até o gesto de você fazer essa doação numa moeda, né? Você está, né? Olha só. Se a gente parar e pensar assim, quando eu recebo um passe, impõe as mãos, olha a energia que essas mãos passam para mim. Quando eu dou uma moeda, né? O que for, estou pegando a moeda porque quando fala em esmola a gente pensa logo na moeda, né? No dinheiro. Quando eu estou doando isso daí, eu estou dando como? Com energias boas, que até aquele que recebe, aquele dinheiro será muito bem-vindo. Mas se eu dou com má vontade, estendo, não tem alguma coisa que a gente fala assim: nossa senhora, eu ganhei isso, mas eu fui comer aquilo, estava a pessoa até passa mal, né? Porque foi feito assim, com tanta má vontade, as coisas trazem uma carga energética, né? Uma carga de energia negativa para a gente. Então, saber doar, estender a sua mão com amor e com humildade,
sem a ostentação, para não humilhar também a quem recebe. Então, gente, é esse trabalho que esse capítulo vem fazendo para a gente. Fazer o bem sem ostentação. E quando dás a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que tua esmola fique escondida e teu pai que vê o que tu fazes em secreto te pagará. Então, o que Deus, está vendo aqui. Como? Nós podemos enganar a qualquer um aqui, mas a Deus a gente não engana. Porque reflete na nossa alma, Ele reflete aquilo, de que forma que eu estou fazendo, de forma que eu estou doando, como eu estou estendendo a minha mão ao meu semelhante, como eu estou estendendo aquela doação, como? Nem precisa ser um bem material. Como eu estou sentada, tendo a humildade e a caridade de ouvir. Eu estou sentada ouvindo, ligadaça em outra coisa. Ou eu estou sentada ouvindo, com caridade, a dor da alma de alguém. Olha só, se a gente for abrir, a gente fica aqui um mês discutindo isso, falando sobre isso, porque é extenso, porque mexe com todas as áreas nossas. Porque é a chaga que nós trazemos, a falta de humildade e o orgulho, ou então o orgulho e o egoísmo. Então, isso aí traz, é isso aí que a gente precisa trabalhar. E quando a gente faz o estudo aqui, a gente justamente é para polir isso. Então, quando esse estudo caiu para mim, eu falei assim, eu preciso, mais do que ninguém, me polir. É rever as minhas atitudes. A gente não fala para o outro, a gente fala para a gente. Eu tinha mania de estudar da seguinte forma. Eu lia alto para me ouvir. Eu ia lendo para me ouvir. Para mim depois ir lá dar aula. Então, olha só, é uma forma de aprendizado. Eu lia, quando eu lia, eu aprendia, eu falava, eu escutava aquilo que eu estava falando. Então, é um método que eu tinha de aprendizado. Então, quando eu faço isso 1, 2, 3 vezes, que essa lição caia para mim, é porque eu preciso. E eu tenho que, então, sentar e rever os meus conceitos. Onde que eu estou? Onde que está pegando isso para mim? O que eu estou fazendo que não está legal? Eu ainda preciso melhorar. Porque isso não é eu, você, todos nós estamos nesses processos. Uns mais adiante, outros não, mas todos estão numa jornada, numa caminhada de aprendizado. Então, ele fala também para nós que não devemos beneficiar ninguém à vista dos outros. Não é que tem que ser escondido. Não precisa, esse à vista, você não precisa falar. Você pode fazer, Você pode fazer no seu cantinho, quietinho lá, ou se você não tem condição, fulano, você pode entregar para mim, e tal, Não é, você não está propagando, mas você está fazendo, sem fazer aquilo em alto brado. A verdadeira beneficência, ela é modesta e branda. Quer dizer, simples, na simplicidade e calma, sem trombetas, Socorre sem humilhar. Olha só, gente, quando vamos estender, quanto a gente já viu, ou até a gente já fez mesmo, de pegar uma moeda e dar. Me pediu, toma. Quanto nós já fizemos isso? Quanto? Então, nossa, não. É tempo da gente polir. É tempo da gente mudar essa sintonia em nós. Ninguém está falando que isso é pecaminoso. Não é isso. É um processo ainda nosso, da nossa inferioridade, num planeta que nós estamos vivendo ainda.
E é para quê? É para polir. Quanto tempo tem o Evangelho de Jesus e nós ainda não sabemos ler. Ler não é juntar as palavrinhas aqui, não. É entender, é saber o que ele está falando por trás daquilo. Quando ele fala mão, ele está falando para nós. A mão quer dizer eu. A minha atitude. Coitada da minha mão. A minha mão vai fazer aquilo que o quê? O meu pensamento, o meu coração. O coração é um órgão de sentimento. A minha cabeça é razão. Então, o que eu vou fazer? O comando disso daqui. Como eu vou comandar essa mão? Como eu vou estender? Como eu vou buscar? Então, é isso que ele vem para a gente fazer. Hoje eu não consigo fazer isso ainda, mas amanhã eu já consigo. Eu vou pensar, vou repensar, vou analisar e vou mudar. É isso que ele quer. A gente não faça de olho fechado, mas analisando. Por isso que a doutrina espírita é da razão. É você trazer a razão. Por que eu vou fazer isso? Por que 2 e 2 são 4? Né? Não é um amplo. É um amplo que você vai ver. De que forma que é feito aquilo ali. Então, ele busca isso aí para trazer para a gente. Não é punindo, não é dedurando, né? Porque quando eu faço assim, eu aponto um para lá e eu tenho 3 apontando para mim. Não é isso. Ninguém está julgando ninguém. Aqui nós estamos estudando para melhorar. E essa lição, quantas vezes já foi estudada nessa casa? E cada um que vem e estuda, traz um novo olhar, porque às vezes uma palavrinha muda o sentido para a gente. Eu pensava assim. Depois, aquela pessoa falou aquela palavrinha. O sentido era esse que eu queria. Então, muda a sua sintonia para melhor. Então, por isso que esses estudos são contínuos e repetem. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, gente. Quer dizer, tanto o evangelho é falado, estudado, por um, por outro, porque cada um traz a sua maneira, que vai polindo a nossa alma, vai relembrando aquilo que a gente aprendeu, mas não conseguiu colocar em prática. Porque se nós tivéssemos colocado em prática, nós não estaríamos aqui. A gente estava de Emmanuel para lá para cima. É porque a gente precisa ainda polir esses miasmas que nós trazemos, esses defeitos. Vamos colocar defeitos? Vamos usar a palavra defeito. Ainda que perduram na nossa alma. Então a gente precisa polir isso daí. E aí ele ainda continua para nós assim. Aí ele fala... ajudando o nosso irmão discretamente, em segredo, cuidando em ocultar nosso gesto e dando graças a Deus pela oportunidade que nos concede de praticar a caridade. Ainda temos que agradecer a Deus essa oportunidade, porque Ele está mostrando para... Vamos ver se ela sabe fazer isso. Porque eu aprendo aqui, mas eu tenho que botar em prática, né? Eu tenho que pôr em prática. Essa casa não é uma casa, uma escola, nós estamos estudando. É também um hospital para a nossa alma, que às vezes ela está doente. E é uma oficina que a gente vai praticar. Os trabalhos que a casa possui, né? É onde eu vou praticar esse ensinamento aqui. Só aqui? Não. Eu desço ali, pego meu carro, quando eu chego ali, um cara me fecha. E aí, como é que eu faço? Qual é a minha atitude? Né? Aí começa a prática, não é isso? Nós não somos santos. Muitas vezes a gente fica chateado, quando não muito fala uma palavra que não é bonita, não é? Coisa, né? Fica danado da vida. Outros têm outros tipos de reação. A gente já ouviu falar até pessoas que desceu do carro e deu um tiro na outra.
né? Mas eu estou falando nós aqui. Suponhamos nós. Qual é a nossa atitude? Não somos santos. Nós vamos ficar meio com os nervos meio puxados e tal, né? Mas aí a gente fala, opa, desacelera, calma, vamos tomar uma outra atitude. Às vezes um dia a gente faz, o outro não faz, aí até que a gente consiga ajustar. Mas a gente tem que fazer uma reflexão disso. Temos que fazer. É por isso que a gente está estudando e a gente fala e repete isso constantemente para que a gente possa gravar. Isso já foi gravado em nós. Se o nosso espírito é eterno, ele já está gravado aqui. Mas a gente esqueceu. Pela nossa imperfeição, nós esquecemos. Então, nós estamos relembrando as lições, né? Continuamente. Mas aí, nesse capítulo ainda fala no Evangelho, porque esse foi quando Mateus falou no versículo 6, de 1 a 4. Mas aí ele fala, no versículo 8, de 1 a 4, que ele fala que Jesus estava no alto da montanha, ele desce a montanha, né? Aí ele já ensinou um bocado lá, aí desceu e o pessoal atrás dele, né? E ele desce a montanha, e uma grande multidão continua a segui-lo. E, ao mesmo tempo, ele encontra com um leproso. Nós sabemos que a lepra é uma das chagas, né? Mas, assim, uma das moléstias expiatórias mais pesadas, né? Naquela época de Jesus era mais pesado ainda, porque quando se descobriu uma pessoa com a lepra, bem, não vou começar antes aí. Quando nascia uma criança, tinha que ir lá no sacerdote e falar assim, ó, eu tenho um filho, né? Apresentava ele lá no templo, né? Esse é meu filho e tal. Aí o sacerdote ia lá e falava, filho do fulano e da fulana, fulano de tal, assim, igual os cartórios aqui, né? Ia lá e registrava a criança, como tivesse registrado. Ele virava adulto e tal, e aparecia essa chaga, lepra. Então ele tinha que fazer o quê? Ele ia ser retirado para um local que se chamava o Vale dos Leprosos, né? E ele era considerado uma pessoa morta já. Então o sacerdote já ia lá no livro e riscava o nome dele, como se ele tivesse morto, tivesse morrido, não existisse mais. E a lepra é muito dolorosa. Porém, um dos mais enérgicos remédios para livrar a alma de pesados débitos contraídos em existências passadas. Olha só, como é que era pesada. Bem pouco tempo que conseguiu ser um remédio, né? Mas mesmo assim, é uma chaga pesada. Então, a pessoa que tem, ela tem um débito, né? É um remédio para tentar recuperar ela de pesadas coisas que ela fez no passado, né? Então, esse leproso chegou e pediu Jesus, né? E aí Jesus, como sabia manipular os fluidos, né? Tinha o conhecimento das leis divinas e tinha fácil movimentado, né? Poderoso recurso fluídico que ele tinha e das quais ele efetuava as curas. Então Jesus impôs as mãos e esse leproso curou. Então foi contra as leis de Deus, porque se ele estava resgatando, como é que Jesus o curou? Né? Mas aconteceu que o leproso teve a humildade de abraçar com resignação. Olha só, trabalhando a humildade de novo para nós, gente. Abraçar com resignação essa provação dele. O que a gente às vezes não consegue fazer com as nossas. Então, quando ele abraçou com resignação aquilo, houve uma modificação dentro dele, né?
dentro do espírito, quando a gente fala dentro dele, é a alma dele. Então ele foi o merecedor da cura. Junto com esse trabalho fluídico que Jesus sabia fazer, né? E tal, então ele foi curado. Bom, aí ele virou para o leproso e falou assim: vai lá no sacerdote e fala com ele assim: ó, eu estou vivo. E o sacerdote vai olhar para ele e não vai ver chaga nenhuma no corpo dele. E vai perguntar: como é que você... Ele falou assim: e não comete. Porque os sacerdotes não entenderiam esse tipo de cura que Jesus fazia. Eles não tinham condições na época de entender aquilo. Como muita gente até hoje ainda não tem condição. E aí, gente, mostra para nós, para as coisas serem feitas em silêncio. Não é escondido, não é esconder. É você não sair com propaganda daquilo. Não fazer alarde das coisas. Então, você receber, porque isso é uma bênção que você recebeu. Né? Você se curar daquilo. Lá foi o leproso, mas quantas mazelas nossas são curadas, que a gente vai na sala mediúnica e recebe um passe e alivia nossa alma, nosso coração, e nós resgatamos, saímos de nossas mazelas, cada um no seu campo, na sua necessidade, com o seu merecimento. Eu não fui merecedora. Oh, meu Deus, porque você, não é que você não foi merecedora, você ainda não trabalhou esse sentimento corretamente dentro de você. Você não é um zero à esquerda. O Pai olha por você. Se Ele dá o fardo, mas Ele também dá o alívio. Mas eu tenho que me fazer merecedor. Eu tenho que me fazer merecedora disso daí. Então, olha só. Vem trabalhando para nós aí, olha aí. Então, nós trabalhamos a humildade e a ostentação desse trabalho. Ele pediu Jesus com humildade. E Jesus fez. E falou para ele: não mostra. Nem Jesus mostrou ostentação. E falou para ele: não cometa com ninguém. Porque os sacerdotes não entenderiam isso. E seria motivo de crítica, motivo de perseguição e muitas coisas assim. Então, esse trabalho foi feito dessa maneira. Esse leproso foi purificado. E aí a gente pergunta assim. Deixa entendido da seguinte forma. As mãos. A mão que doa, né? E a mão que você tem que esconder, tem que ficar para que não veja. Que mãos são essas? Que mãos são essas? Então eu fui lá no Aurélio e falei: gente, vamos perguntar o que é mão? Esse órgão que nós temos, mão. Então ele fala assim: o mão é um segmento terminal de cada membro superior, né? Ó, é isso? Que segue ao punho, né? Nós temos o punho, é um segmento do punho. Dotado de grande mobilidade, quer dizer, ó, movimenta. E apurada sensibilidade. E que se destina, sobretudo, à apreensão, né? Segurar, tá? E o exercício do tato. Agora, essa mão, eu tenho diversos outros tipos de ideias, né?
de entendimentos. Eu tenho a mão do poder, da posse e do domínio. Eu posso, né? Olha com minhas mãos. O que eu posso fazer? Demonstrar. Mando, autoridade, supervisão, orientação e linguagem. Hoje, abençoado é, né? Que a gente, os mudos, já conseguem entender as coisas, né? Acompanha-se, né? As notícias através, os cegos, através, o tato, a sensibilidade das letrinhas batidas lá no coisa, que ele vai passando o dedo e vai podendo ler. Olha a sensibilidade dessas mãos. Mas essas mãos, o que eu posso fazer com essas mãos? Aí nós temos do livro de Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel vem falando para nós. Ele faz um estudo sobre o Evangelho de Mateus e fala sobre reparemos nossas mãos. Meditemos na grandeza, na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra e preparam a colheita, né? Para matar a nossa fome, né? Produzir alimentos. Mãos que constroem lares, escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina e plasmam a riqueza da ciência e da indústria que asseguram o reconforto e o progresso. Quantas mãos trabalharam para descobrir o remédio da Covid e trazer para a gente agora, ainda dentro da pandemia? Quantas mãos trabalharam a favor disso? Todas elas se abrem generosas em direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento, alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos de sabedoria e de amor na obra de Deus. Quanta grandeza que tem isso aí, gente. Mas aí ele faz um alerta para nós. Pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando em garras de usura. Mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-las à indisciplina em proveito próprio. Parece que a gente está falando, né? A gente está vendo assim, falando da atualidade, mas tudo cai para nós, não é isso? Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas encerram sobre si mesmas em círculo de aflição e remorso pelos quais se aprisionam nas trevas do sofrimento. Reparemos assim a que forças da vida estendemos nossas mãos. Abençoada a reencarnação que nós temos, né? Mãos que nos amparam na hora do nosso renascimento. É a mão do médico, da enfermeira, da parteira, que no momento nos ajudam.
E as mãos de nossas mães que nos levam ao regaço, trazendo bênçãos de amor para nós. Abençoadas mãos, gente, que faz isso para nós. E Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e trazendo grande alívio a corpos enfermos e levantando almas caídas, e para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Observemos nossas mãos. Ao observar nossas mãos, olhemos o nosso coração, a nossa mente trazendo a razão de que forma eu estendo a minha mão. Se eu a estendo para a caridade, com humildade, simplicidade ou com ostentação, com orgulho. E é trabalhar isso dentro da gente. Somos imperfeitos. Estamos a caminho da perfeição. E nesse caminho nós vamos polir isso aí dentro da gente. Essas mazelas, né, que traz a nossa alma, traz gosto amargo para nós. Traz uma série de coisas, como o leproso lá, que é uma chaga tão pesada. Graças a Deus não temos essas chagas, mas ainda precisamos polir a nossa alma, o nosso sentimento para com o nosso semelhante. Como eu estendo a minha mão. Benditos são as mãos dos médiuns, né, que impõem sobre nós e nos dão o quê? Doam o melhor deles, a luz, a paz, a energia boa, que refaz a nossa alma, principalmente. E muitas vezes, curando a nossa alma, cura a enfermidade do nosso corpo também. Como são abençoadas as mãos. Abençoados sejam elas, que possam se estender em todo momento, em todo lugar, sendo bênçãos para todos nós. Desde o casebre ao palacete, não importa. Essas mãos sejam abençoadas. Que possamos fazê-las sem ostentação, com humildade. A direita fazendo, a esquerda também ajuda, mas no que ele quer falar, possamos estar fazendo com a mão esquerda escondida e a direita estendida com muito amor para todos que necessitarem. Que Jesus abençoe as nossas mãos, que possamos estendê-la aqui, desde a moeda até a doação de energia, que ela seja feita com amor, com humildade, com um sentimento mesmo de caridade. Que Jesus abençoe a todos nós, a todas as nossas mãos, nesta casa e onde quer que seja, Senhor. Abençoe-nos as nossas mãos. Que Jesus esteja conosco na noite de hoje e sempre. Muito obrigada. Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos.
permitir que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa, para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo o amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Francisco de Assis. Queridas irmãs, queridos irmãos, Jesus continua chamando-nos suavemente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos. Tomai sobre vós o meu jugo e recebei o meu fardo. Leve meu fardo, suave meu jugo. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Estamos escutando a tua voz e esperamos que nos recebas, oferecendo-nos o tesouro da paz, aureolado pela alegria de viver, com as bênçãos da saúde para melhor servir-te. Desta forma, encerramos o nosso encontro, desejando a todos muita paz. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, hoje e sempre. Que assim seja.